E a palavra do Senhor nessa manhã de quinta-feira tem como tema a um passo da promessa. E para isso eu gostaria de ler o livro de Ezequiel. O livro de Ezequiel, nós vamos estudá-lo nessa manhã. Eu gostaria de ler o primeiro verso ao verso 3 e nós vamos estudar até o verso 12. Diz assim a palavra do Senhor: A mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro e pude ver que era enorme o número de ossos no vale e que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou: Filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? Eu respondi: Ó soberano Senhor, só tu o sabes. E lendo esse texto, lendo esses versículos, lendo essa história, o Senhor me levou a ter muitas experiências nesse texto que eu gostaria de compartilhar com vocês nesta manhã. Mas antes disso, eu gostaria de mostrar o contexto histórico desse texto que nós estamos lendo, o que estava acontecendo naquela época. Israel aqui foi entregue aos inimigos porque tanto seus reis quanto o povo havia se desviado dos caminhos do Senhor e quebrado aquela aliança que Israel tinha com Deus. Israel foi conquistada pelos assírios e Judá seria conquistada mais tarde pelos babilônicos. Toda essa situação gerou no povo ali de Israel, no povo que tinha uma aliança com Deus, um sentimento. E esse sentimento nós podemos ler no verso 11 de Ezequiel 37. Eis que dizem: os nossos ossos secaram e pereceu a nossa esperança. Estamos de todo exterminados. Então, aqui nesse texto nós vemos que o afastamento do povo de Israel levou eles a dizer que os seus ossos tinham secado. Um sentimento de vazio, um sentimento de destruição, um sentimento de morte, um sentimento de fim. E assim fica aqueles que se afastam de Deus, vazios, mortos em suas próprias vidas sem sentidos. Você já teve a sensação de se afastar de Deus? Você sabe como é isso? Estar longe dos caminhos de Deus. Eu já tive essa experiência e realmente é uma experiência muito ruim. E eu falei aqui no nosso programa, há umas quintas-feiras atrás, que existe um vazio em cada um de nós, e esse vazio só pode ser preenchido pela presença de Deus. Existe um vazio que é do tamanho da presença de Deus. E quando nós nos afastamos da presença de Deus, nós ficamos vazios, nós ficamos sem esperanças. Então, nesse texto, Deus chama o profeta Ezequiel para declarar uma palavra para aquele povo que já não tinha mais esperança, estavam cansados, desanimados. E então chegamos ao ponto do texto que estamos lendo. O Espírito Santo de Deus levando Ezequiel para revelar uma visão futura do povo de Israel, no qual o próprio Ezequiel fazia parte. Vocês conseguem entender? Então, o Espírito Santo de Deus levou Ezequiel para uma visão futura do povo de Israel, no qual o próprio Ezequiel fazia parte. A visão do seu futuro revelará também uma parte do futuro daqueles que te cercam. Então, por exemplo, eu e minha noiva, o futuro, a visão que Deus me der, o ministério que Deus me der, revelará também uma parte do futuro da minha noiva. Então, a visão que Deus te der, o ministério que Deus te der, vai revelar também uma visão futura daquilo que vai acontecer com as pessoas que estão à sua volta. Todos entenderam? Compreendido? Amém? Glória a Deus. Nós devemos ser guiados pelo Espírito Santo. No livro de Ezequiel 37, o verso 1,
nós lemos: a mão do Senhor estava sobre mim e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Quando nós lemos isso, esse texto do Espírito Santo levando alguém para algum lugar, muitos pensariam numa história bonita, numa história de campos verdejantes, uma vida de paz, uma vida de tranquilidade, não é verdade? Você imagina, poxa, o meu amigo Espírito Santo está me levando a um lugar que bonito, que alegria, que coisa bonita. Mas quando nós lemos Lucas 4, os versículos 1 e 2, e Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminados eles, teve fome. O Espírito Santo levou Jesus para o deserto para ser tentado pelo diabo. Ezequiel foi levado pelo Espírito Santo a ter a sua primeira imagem em um vale de ossos secos. Meu irmão, você consegue imaginar a visão de um cemitério cheio de mortos? Um cemitério ali cheio de tumba? E abrindo um parênteses aqui, eu lembro uma vez que eu e minha família, meus pais, o meu irmão, nós fomos numa viagem, eu não lembro exato a cidade que era, mas ao chegar ali no hotel, nós abrimos a janela e eu todo entusiasmado, feliz de estar viajando, abri a janela e nós demos de cara com o cemitério. A varanda do hotel dava de cara no cemitério. Nós ficamos na parte de trás do hotel e demos de cara com o cemitério. Aquilo mexeu muito comigo. E eu fico, pô, a gente vai dormir aqui, nessa situação, nesse lugar. Então, você consegue imaginar essa visão, ter noção dessa visão? É uma visão que choca, uma visão que ninguém gosta de estar num lugar como esse, ninguém gostaria de dormir num lugar perto desse. Então, você consegue imaginar ali um pouco a visão que Ezequiel teve. A questão é, quando o Espírito Santo de Deus te leva para algum lugar, quando o Espírito Santo de Deus te guia, mesmo que por um momento aquilo te gere medo, aquilo te gere pavor ao que está acontecendo, àquilo que você está vendo, uma coisa é certa: no final, a vitória é sua. Assim como foi para Davi, quando ele foi enfrentar aquele gigante não foi capaz de parar Davi. Assim como foi para Moisés, o mar não impediu que ele prosseguisse. Assim como foi para Jesus, que uma cruz não fez retroceder. Então assim será a sua vida guiada pelo Espírito Santo de Deus. Dessa mesma forma, nada será capaz de te impedir, de te segurar, de te fazer não conseguir. O grande problema é nós corrermos sem o Espírito Santo. O grande problema é nós não entregarmos o controle ao Espírito Santo. O grande problema então é quando se corre sozinho e não por fé. O grande problema é quando se corre por vista e não por fé. E eu me pergunto se fosse nós no lugar do Espírito Santo, se nós fôssemos o Espírito Santo, porque nós sabemos que o Espírito Santo é uma pessoa, você suportaria ser o seu amigo? Você já parou para pensar que aquilo que você reclama das pessoas que estão à sua volta é muitas vezes aquilo que você faz com o próprio Deus? Você acorda e o Espírito Santo está lá ao seu lado, querendo falar com você, querendo te dar bom dia, e a primeira coisa que você faz é pegar o seu celular, ver as notificações, ver as mensagens, e depois você vai escovar os seus dentes, você vai jogar uma água no rosto, você vai tomar um banho, e depois você se troca, e depois você vai tomar o seu café, você vai tomar o seu suco de laranja, você vai comer o seu pão de queijo, o seu pão na chapa. Está muito tarde agora para falar com o Espírito Santo, e isso fica para depois. Agora você vai ter que trabalhar, então o Espírito Santo fica para depois. E quando você vai estar no trabalho, você está muito estressado, e o seu estresse é muito mais importante do que estar com um pouquinho com o Espírito Santo. E depois você chega em casa, você vai ter que ir para a faculdade, ou você vai ter que ir para a faculdade de manhã, e você ser popular é muito mais importante do que você estar ali com Ele, você buscar um tempo a sós com Deus. E quando finalmente você chega em casa novamente,
estar com o pé para cima vendo uma novela, vendo um filme, é mais importante do que ele. Porque, poxa, eu trabalhei o dia inteiro, eu fiquei cansado o dia inteiro. Eu mereço agora um tempo de descanso. O Espírito Santo me entende. E nós sempre queremos dar uma desculpa para as coisas que nós fazemos. Assim que o povo de Israel estava com Deus. Eles estavam deixando. Outras coisas eram mais importantes para o povo de Israel do que o próprio Deus. E você? Como tem andado com ele? O povo de Israel chegou aqui num estágio que perdeu a esperança. E é exatamente o que acontece quando se afasta demais de Deus. É quando se escolhe desculpas ao invés de reconhecer aquele erro. Escolhendo as desculpas, escolhendo as coisas que nós falamos para não reconhecer o nosso erro, nós estamos escolhendo o pecado ao invés do perdão. Nós estamos escolhendo as coisas erradas. Só se arrepende quem reconhece o erro. E é só através do arrependimento que se tem remissão de pecados. Meu irmão, arrependimento não é sentimento de culpa. Arrependimento não é peso na consciência. Arrependimento é uma vida diária. Arrependimento é viver dizendo não para você mesmo. Arrependimento é viver dizendo não para o seu pecado. Arrependimento é viver dizendo sim para Deus. Para que haja milagre, é necessário que você reconheça a necessidade que você tem em Deus. É necessário que você reconheça suas fraquezas e você se arrependa de verdade. Deus quer te tornar um profeta para essa geração. Mas ser profeta é decidir andar fora de época, é decidir andar fora de moda, fora de estação. O profeta é aquele que o Espírito Santo revela o que os outros ainda não conseguem imaginar ver. E eu vou te dar um exemplo bem claro para isso ficar na sua mente. Você sabe um estilista? Um estilista, quando todo mundo está de biquíni, quando todo mundo está de sunga, de maiô, com a roupa de banho, o estilista, enquanto todo mundo está assim, passando bronzeador, tomando sol na piscina, ele está dentro de uma sala fazendo um casaco. Sim, ele está pensando na moda inverno, ele está pensando no inverno. Sabe aquele casaco que no calor você tem até desespero de ouvir a palavra casaco, que aquilo já te dá calor? O profeta é aquele que visualiza a esperança no caos. Você só consegue compreender o caos da sua visão quando o Espírito Santo te conduz. O versículo 2 diz: Ele me levou de um lado para o outro e pude ver que era enorme o número de ossos no vale e que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou: Filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? Eu respondi: Ó soberano Senhor, só tu sabes. A visão que Deus te deu não é para você ficar parado. Sabe aquele crente que fica na frente da TV, curtindo a sua vida de coitado, chorando as pitangas na frente da TV, com chocolate na mão? Se você observar a primeira frase do versículo 2 diz: Ele me levou de um lado para o outro. Jesus não te levou para o vale para você ficar parado, para você ficar na fossa. Jesus, Ele quer começar a te movimentar, a ir de um lado para o outro, começar a ver como é grande, amplo o ministério que Ele te deu. Estude, se esforce, se empenhe, lute por isso. Ele está te mostrando o tamanho do seu vale para revelar o tamanho do seu milagre. Deus já falou para você uma vez, para você o que Ele quer de você? Meu irmão, top, bacana, legal. Deus já falou 2 vezes. Poxa, legal, bacana também. Meu irmão, se Ele já falou 3 vezes, se preocupa, porque isso significa que você não está vivendo aquilo que Ele quer que você viva. Levanta a sua mão e começa a andar
no meio do seu vale. Começa a pregar mesmo em meio à sua tristeza. Começa a gerar cura mesmo em meio à sua doença. Começa a adorar mesmo em meio às suas faltas. Começa a evangelizar os outros mesmo em meio à sua solidão. Porque Deus vai te mostrar que profeta não morre afogado. Ele ou abre o mar ou anda sobre as águas. Que eu diminua para que tu cresças. Assim, é desse modo ser conduzido pelo Espírito Santo. Decidir ser guiado pelo Espírito é decidir abrir mão do volante, mas que o acelerador e o freio ficam no seu controle, porque ou você vai frear a sua vida, pausar a sua história, ou você vai acelerar até voar sobre as asas do Espírito. Deus está te perguntando nessa manhã: filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? A sua saúde poderá ser restaurada? A sua casa poderá ser salva? Seu ministério poderá ser estabelecido? Seu caráter poderá ser restaurado? A visão que eu tenho te dado de quem quero que você seja será uma realidade na sua vida? No verso 3 diz: ele me perguntou: filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? Eu respondi: ó soberano Senhor, só tu sabes. Sabe aquele momento que você quer que Deus faça um milagre na sua vida, mas você não quer se mexer? Você quer parar de fazer algo, você quer parar de fazer determinada situação na sua vida, mas você não larga as coisas que fazem isso. Por exemplo, você não larga o computador, você não quer ter um coração, voltar a ter um coração puro, mas você não para de falar porcaria, você não para de falar palavrão. Você quer milagre? Você quer viver milagre? Você precisa ser guiado pelo Espírito Santo. Só Ele sabe, e Ele já declarou que você e a sua casa servirão ao Senhor. Só Ele sabe, e Ele já declarou que nenhum fio de cabelo cai da sua cabeça sem que Ele autorize. Só Ele sabe, e Ele já declarou que nem veneno mortal te mata. Só Ele sabe, e Ele já declarou que nem a macumba mais brava chega na sua tenda. Só Ele sabe, Ele já declarou que você será um profeta poderoso nas mãos de Deus. Só Ele sabe, Ele já declarou que a sua história vai ter um final feliz. Só Ele sabe, Ele já declarou que a sua esperança está nas mãos do Senhor. Mas, para isso, você tem que profetizar. Ele diz: participe. Ele diz: participe. Fale comigo, converse aqui comigo. Ele quer que nós estejamos juntos nessa missão. Ele quer que nós participemos disso tudo. Ele diz: participe. Assim como nós lemos no verso 4. Faça algo que demonstre a sua fé. Declare com sua boca que você acredita. Tome uma atitude para que tudo isso que eu te falei e para que todo o quadro da sua vida mude. Então ele me disse: profetize esses ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. No verso 3 ele diz: ó soberano, só tu sabes. O Senhor sabe tudo aquilo que vai acontecer na sua vida. E Ele já declarou tudo isso. E Ele pede para você: profetize, participe, demonstre sua fé. Declare com sua boca que você acredita. Tome alguma atitude para que esse quadro na sua vida mude. Então, eu peço para você, profeta, profetiza. Mas a minha casa está muito difícil. Meu irmão, profetiza mesmo assim. Minha saúde está complicada. Meu irmão, profetize. Minha autoestima está embaixo. Meu irmão, profetize. Levanta a tua mão, a sua voz. Começa a declarar no mundo espiritual aquilo que Deus já tem revelado no teu íntimo que Ele irá fazer na sua vida. Levanta a sua voz como um povo que acredita. Começa a falar: eu vou ser curado, meu pai vai se converter, meu coração vai ser sarado, minha mente vai ser liberta, meu filho vai se converter, meu filho vai sair das drogas, meus sonhos serão restabelecidos. Assim diz o Senhor a estes ossos, verso 5. Farei um espírito entrar em vocês e vocês terão vida. Você que está me ouvindo, você está cabisbaixo, desacreditado. Assim como o povo de Israel,
estava naquele momento desacreditado, e Deus, através daquela visão que Deus a Ezequiel, estava revelando uma nova oportunidade para o povo de Israel. E assim Deus está falando para você nessa manhã: farei um espírito entrar em vocês e vocês terão vida. Assim diz o Senhor: pode um pai ou uma mãe me esquecer de um filho? Eu jamais me esquecerei. Eu tenho visto seus medos e suas dores, mas eu sou o pai que permite, mas que acolhe de braços abertos. Hoje é o dia da sua salvação, da salvação da sua alegria, da salvação dos seus planos, da salvação da sua história. Porém, tendões em vocês, verso 6, e farei aparecer carne sobre vocês e os cobrirei com pele. Porém, um espírito em vocês e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Primeiro aqui ele diz tendões. Os tendões são responsáveis pelos movimentos determinados pelo cérebro. Talvez esteja faltando ação na sua vida e por isso você tem se sentido morto, inútil, incapaz. E Deus nessa manhã está colocando tendões em você para você voltar a ser aquela pessoa ativa que louva, evangeliza, prega o evangelho, estende as suas mãos aos famintos, que se ajoelha na presença de Deus. Ele também quer colocar carne em você. Ele quer fazer você senti-lo novamente. Estou te colocando carne para você sentir novamente, sentir meu abraço de Pai. Você consegue se lembrar quanto tempo você não chora mais na presença do Senhor? Ele quer trocar nessa manhã o seu coração de pedra e colocar um coração de carne, te mostrar que Ele está aqui e que não está tudo perdido. Cobrirei com pele. Quero te mostrar que você está coberto e protegido, que você não precisa ter medo, tornando sólidos seus sonhos e cobrindo seu coração novamente. Porém um espírito em vocês e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Mateus 3, 16 e 17 diz: assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento os céus se abriram, e ele viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba e pousando sobre ele. Então uma voz dos céus disse: este é meu Filho amado, em quem me tenho agrado. Este mesmo Espírito que ele deu para Jesus, ele também deu para você. Ele também quer te dizer nessa manhã: esse é meu Filho amado em que me agrado. Esse é meu filho que tem colocado o ombro debaixo da carga, tem pregado a minha palavra, tem vivido em santidade, integridade, fugido da aparência do mal. E eu profetizei, verso 7, conforme a ordem recebida. E enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso. E então ele me disse: filho do homem, esses ossos são toda a nação de Israel. Eles dizem: nossos ossos secaram e a nossa esperança se foi. Fomos exterminados. Deus está falando para você nessa manhã, para você que achou que tinha sido exterminado pelos seus erros, pelos seus medos, pelas suas falhas, pelas suas inseguranças. Mas eu preciso te dizer algo. O verso 12 diz: por isso profetize e diga-lhes: assim diz o soberano Senhor: ó meu povo, vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair. Trarei vocês de volta à terra de Israel. Meu irmão, o povo de Israel voltou ao seu lugar de origem. Nessa manhã, nessas últimas semanas, podem ter enterrado seus sonhos e sua vida em uma cova. Você pode ter achado que aquilo que você tem olhado não condiz com a promessa de Deus. Podem ter te dado como morto, desacreditado de você. Você pode ter abandonado muita coisa pela visão de Deus, e isso te assusta. Mas como nós lemos: vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair. Trarei vocês de volta à terra de Israel. Essa manhã é manhã de você desenterrar os seus sonhos, desenterrar as coisas que você guardou e que ficaram por muito tempo ali escondidas. Hoje é o dia de você reviver a promessa que Deus tem para você. Que nessa manhã você possa entender aquilo que o Espírito Santo de Deus falou ao seu coração. Que você possa andar por fé e não por vista. Que você possa andar sendo guiado pelo Espírito Santo e não pelas suas próprias vontades. Que você possa viver os sonhos
que Deus tem te dado. E assim como o povo de Israel, que estava desacreditado, perdido, com medo, Deus levou ali Ezequiel para ter uma visão daquilo que aconteceria. Mas no final, como nós lemos aqui, vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair. Trarei vocês de volta à terra de Israel. Nessa manhã, Deus está te chamando de volta para sua terra. Que Deus te abençoe muito. Em nome de Jesus.